12 a seguir. Amém? Filipenses 3, vou ler agora, que eu estava ajeitando aqui, por isso que eu estava demorando um pouco para fazer a leitura do texto. Filipenses 3, versículos de número 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, por que tem pessoas que crescem na vida espiritual e tem pessoas que não crescem? Quais são os inimigos do crescimento espiritual? Por que tem pessoas que aceitam Jesus e com 1 ano, 2 anos, ela se batiza nas águas, é batizada no Espírito Santo, consegue até alcançar um cargo, uma função, se desenvolver no reino de Deus, e outros parece que não se desenvolvem, parece que não crescem, parece que não avançam, não chegam a lugar nenhum. Então vou lhe apresentar o que talvez esteja te atrapalhando, o que talvez o diabo tenha usado para impedir você de crescer. Eu vou falar sobre os 5 inimigos do crescimento espiritual. Os 5 inimigos do crescimento espiritual. O primeiro inimigo do crescimento espiritual chama-se desmotivação. O diabo, meus amados irmãos, já ama desmotivar as pessoas. A desmotivação, precisamos estar motivados. Ninguém consegue se desenvolver em nenhuma área da sua vida, financeira, conjugal, familiar, se não estiver motivado. A nossa motivação determina a nossa força diante dos nossos objetivos. Se você está motivado, você consegue produzir. Se você está motivado, você consegue crescer. Se você está motivado, você consegue ter sucesso. Porque a motivação, ela é um estado de espírito que nos impulsiona em direção à conquista e ao crescimento. A motivação, ela é um estado de espírito que parece que nos empurra, nos impulsiona em direção aos nossos alvos, em direção aos nossos sonhos, em direção aos nossos objetivos. Se eu estou motivado, eu estou forte. Se eu estou motivado, eu estou determinado. Se eu estou motivado, eu estou caminhando em direção aos meus objetivos. Observe que no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos de número 14, o apóstolo Paulo, orientando a igreja, ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que está prosseguindo. A palavra prosseguir vem de seguir em frente. A palavra prosseguir vem de não parar diante dos obstáculos, diante das dificuldades. Irmãos, nós teremos em toda a nossa vida muitos obstáculos, muitas dificuldades. Ninguém vai alcançar, ninguém vai crescer, ninguém vai ter êxito na sua vida sem passar por obstáculos. A vida de um campeão, de um homem, de uma mulher de Deus é marcada pelos obstáculos, pelas lutas que a mesma trava. Porém, eu preciso entender o que vai determinar a minha força, o que vai determinar se eu terei sucesso ou não diante dos obstáculos é justamente a minha motivação. Então a arma que o diabo usa para parar a pessoa, impedindo ela de crescer, chama-se desmotivação. Você já parou para analisar como é que acorda pela manhã uma pessoa desmotivada? A pessoa que está desmotivada, ela já acorda triste, ela já acorda totalmente desacreditada, e a Bíblia diz que como você imagina a sua alma, assim ela é. Então se você já acorda desmotivado, é como se você já estivesse assinando a sua sentença de derrota. Mas quando você está motivado, olha só o que vai acontecer. É totalmente diferente. E eu vou falar como manter a nossa alma motivada.
E o que o diabo usa para nos desmotivar? Porque o diabo não quer ver o crente motivado. O diabo não quer ver o crente pensando positivo. O diabo não quer ver o crente motivado. Talvez você está em casa agora e talvez alguém está na tua casa com depressão. A pessoa está pensando em dar cabo da sua vida. A pessoa perdeu a esperança. A pessoa perdeu a motivação. Quantas pessoas, meus amados irmãos, estão agora dentro de casa desmotivados? Estão dentro de casa agora depressivos. Pessoas que devido a essa pandemia estão com medo de viver. Perderam a esperança, perderam a motivação. Irmãos, e isso tudo gera desmotivação. Atente para o livro de Provérbios, aleluia, no capítulo 24, versículo de número 10. Olha só o que Deus vai falar em Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 10. Olha só: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que a tua força é pequena. Irmãos, se te mostrarem fraco, esse se te mostrarem fraco, o livro de Provérbios está dizendo, está falando de como é que você se comporta, a sua postura, como é que está o seu ânimo diante das lutas. Às vezes eu estou aqui na rádio e ainda hoje eu já recebi mensagens de pessoas que mandam mensagem assim: evangelista Maicon, hoje eu acordei muito triste. E tem gente que às vezes manda mensagem assim, diz assim: eu não sei nem porque eu estou triste. Outros assim, devido, irmão, eu estou passando uma luta, uma prova, é um levante dentro do meu lar, é uma perseguição dentro da minha casa, isso tem me entristecido, isso tem me abatido, isso tem roubado a minha motivação, tem roubado as minhas forças. O texto está dizendo que se eu me deixar ser levado, se eu me deixar se abater pelas circunstâncias, se eu alimentar o sentimento de desmotivação, eu não vou conseguir nada. Eu vou lhe dar um exemplo natural da nossa vida secular do dia a dia. Por exemplo, a pessoa que trabalha, você que trabalha empregado, quando você acorda desmotivado, você já reparou, você que trabalha na linha de produção, você não consegue produzir, você não consegue avançar. A pessoa que está desmotivada, ela só pensa negativo, ela só pensa em fracasso. O diabo ama encontrar uma pessoa desmotivada. A motivação é um estado de espírito que nos impulsiona, a motivação. E a desmotivação é um estado de espírito que nos empurra para baixo. A pessoa desmotivada, ela anda de cabeça baixa. A pessoa desmotivada, ela não consegue ver o lado bom da circunstância. Ela consegue ter um olhar negativo, ela consegue olhar e ver o lado negativo de tudo. Enquanto as pessoas estão vendo o lado positivo, ela só vê o lado negativo. Então ela vira uma pessoa pessimista. Ela só vê o lado negativo de tudo. Agora não, a pessoa motivada, ela sempre consegue encontrar uma motivação, ela consegue encontrar um motivo para superar a dificuldade. Ei, uma das armas que o diabo mais usa para impedir o crescimento de uma pessoa, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, secular, na área do seu trabalho, do seu progresso, na área cotidiana da sua vida, você que trabalha, você que quer subir de carreira, você que quer cursar uma faculdade, você que quer crescer na vida, o diabo gosta de desmotivar. E o que é que o diabo faz para desmotivar uma pessoa? Irmãos, o diabo, ele usa coisas para desmotivar, com informações negativas, pessoas que têm um histórico de derrota. Olha só, isso aqui é uma chave para a sua vida. Cuidado com as informações negativas. Cuidado com pessoas que têm um histórico de derrota. Sabe aquelas pessoas que não foram felizes no casamento? Aquelas pessoas que ela consegue desmotivar qualquer pessoa. Ela teve um casamento atribulado e agora ela quer colocar na sua cabeça que o seu casamento também será um casamento derrotado. Sabe aquela pessoa que está enfrentando um problema no casamento, na sua empresa, no seu trabalho, e ali elas procuram alguém para se aconselhar, para conversar. E ali você conversando com aquela pessoa, você percebe que aquela pessoa só coloca você para baixo, só tem palavras de derrota. Não vai dar certo, não adianta você insistir nesse casamento. Olha, não adianta orar não, separe, acabe com isso. Olha, isso aí é palavra de motivação. Ah, não acredite nessas coisas não. Rapaz, essa pessoa só pensa negativo. Fuja
dessas pessoas. Porque informações, você passa o tempo todo na televisão. E você só vê na televisão informações. Coronavírus está matando. O número de desempregados está cada dia aumentando. É fulano de tal morrendo aqui. É fulano de tal morrendo de lá. Eu te pergunto, como é que você vai se motivar? Como é que você vai acreditar no teu crescimento, no teu progresso? Como é que você vai pensar de forma positiva se você só alimenta a tua mente com informações negativas? Você precisa alimentar, dar um alimento para a sua mente positivo, aquilo que lhe motiva, aquilo que lhe impulsiona, aquilo que lhe joga para cima. A maior ferramenta de motivação não é um livro de autoajuda de Augusto Cury, muito bom, recomendo, mas a maior ferramenta de motivação para uma pessoa é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a crer contra a esperança. A palavra de Deus nos ensina a andar por fé e não por vista. E o que é andar por fé e não por vista? É você acreditar naquilo que Deus falou que iria fazer através da sua palavra, ou de um profeta, ou de alguém, ainda que tudo diga o contrário. Ainda que as circunstâncias conspirem contra, você consegue acreditar, porque a palavra de Deus diz. E se ela diz, a palavra é a verdade. A palavra não volta vazia. Em vez de você ficar preso nas informações da televisão, de telejornais, que só falam negativo, e é por isso que você está com medo dentro de casa, é por isso que você perdeu o prazer, você não acredita em mais nada, porque você só encontrou pessoas que lhe botam para baixo, que diz que você não vai conseguir, que você não vai em frente, que a tua vida não vai dar certo, que você nasceu para ser um derrotado, que você não nasceu para isso. Rejeite, exclua essas pessoas do seu Facebook, do seu WhatsApp, do seu Instagram, do seu convívio, porque você nasceu para crescer. Quando Deus criou o ser humano, Deus disse: crescei, multiplicai, enchei. Essa é a sentença de Deus. Essa é a palavra de destino de Deus para a minha e para a tua vida. E você está preso, desmotivado, triste, por causa de alguém que disse que você não vai crescer. Você já acorda de manhã pensando negativo. Isso é uma ferramenta, é as cadeias que o diabo tem usado para lhe paralisar, para lhe impedir de crescer, para lhe impedir de prosperar. Fuja, rejeite. A palavra de Deus vai nos dizer: tudo posso naquele que nos fortalece. Você prefere acreditar na palavra inerrante de Deus ou nas palavras negativas que querem lhe jogar para baixo, que diz que você não vai conseguir? Meus amados irmãos, deixa eu te dizer algo da parte de Deus. O pessimista só vê derrota, mas aquele que anda por fé, ainda que o cenário seja de derrota, ele consegue reverter, mudar o cenário, pelo poder e a fé do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira ferramenta que o diabo usa para paralisar o crescimento de alguém é a desmotivação. Então se motive, ouça pessoas que viveram e venceram na vida. Não dê crédito àqueles que só veem fracasso em tudo. Ande com pessoas que te motivam, pessoas que te jogam para cima, pessoas que conseguem ter sempre uma palavra de fé. Então, fazendo isso, você vai evitar a desmotivação. A segunda coisa que o inimigo usa e o que impede muita gente de crescer é a falta de alvos. Ei, você que está me escutando nessa tarde aí, através da Rádio Harmonia FM 89.7, ou através do Facebook, nessa live, tá aí, você pode entrar e procurar mais avivamento. Eu estou agora ao vivo, fazendo essa live, que Deus abençoe a todos. Irmãos, a falta de alvos. Andar sem alvo é como você andar sem direção, sem propósito, viver ao acaso, não sabe onde vai chegar. Eu lhe pergunto, você que está me ouvindo agora, quais são os seus alvos? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Aonde você quer chegar?
Quais são seus alvos? O livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz: prossigo para o alvo. Ele está dizendo, eu já tenho um alvo determinado. E eu estou caminhando em direção ao meu alvo. Todo ano, no final do ano, no dia 31 de dezembro, as pessoas costumam a fazer uma lista de realizações. São seus alvos. É aquilo que você quer conquistar. É aonde você quer chegar. Aí eu te pergunto, o que você precisa fazer para alcançar esses alvos? A primeira coisa é ter alvos. Quais são os seus alvos para esse ano? Será que você já parou de sonhar? O diabo ama uma pessoa que não tem alvo, não tem objetivo. Porque eu vou repetir, andar sem alvo é andar sem direção. Andar sem alvo é andar sem propósito. Andar sem alvo é viver ao acaso. A pessoa não sabe onde vai chegar. A primeira coisa quando a gente entra na escola, uma das perguntas que a professora pergunta, eu me lembro quando eu estudava, é: o que você quer ser quando crescer? Qual é seu sonho? Qual é seu alvo? As pessoas aceitam a Cristo, entram numa igreja, entram numa empresa, entram em um casamento, em qualquer área, dentro de uma faculdade, mas elas não têm alvo. Elas não têm objetivo. Essas pessoas dificilmente vão ser bem-sucedidas na vida. Mas a pessoa que tem alvo, qual é meu alvo? Meu alvo é construir minha casa. O meu alvo é se formar na faculdade. O meu alvo é me tornar um pastor. O meu alvo é me tornar um presbítero. Irmão, existem alvos, deixa eu te explicar um detalhe aqui. A longo prazo, você precisa definir isso. Existem alvos a curto prazo. É aqueles que eu quero para essa semana. Eu tenho que viver uma vida planejada. Tem coisas que vai acontecer de forma natural. O próprio Deus vai fazer acontecer. Agora tem coisas que somos nós que temos que fazer acontecer. Qual é o meu alvo? O meu alvo é me formar em medicina. O que é que eu tenho que fazer? Estudar, me dedicar. O meu alvo é ser um pastor, um pregador, um homem de Deus, um missionário. O que é que eu tenho que fazer? Me lançar, buscar a palavra de Deus, buscar conhecimento, ter uma vida de oração. Eu preciso primeiro ter o alvo, e após eu ter o alvo, eu preciso fazer a seguinte pergunta: quando ou com que tempo, com quantos anos eu quero alcançar esse alvo? Com quanto tempo eu quero chegar a esse alvo? Essa é a minha pergunta. Porque ter alvo e não colocar um plano de fundo, e não colocar como eu vou alcançar esse alvo, é simplesmente sonhar ao acaso. Eu tenho meus alvos, eu tenho meus sonhos, mas eu preciso me perguntar: o que eu preciso fazer para alcançar esse alvo? Então a primeira coisa é a desmotivação, para paralisar o crente, para ele não crescer. Segundo é a falta de alvos. Você que está me escutando nessa tarde, qual é seu alvo? Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Quem você quer ser daqui a um ano? Como é que você quer estar? Você não tem alvo? Você vive ao acaso? Você está como aquela música secular, deixa a vida me levar? Que anda sem alvo, anda sem direção. Que anda sem alvo, dificilmente vai chegar a algum lugar. Imagina só aquela pessoa que sai caminhando pela rua, e ela diz assim, você pergunta: onde você vai? E ela diz: rapaz, não sei para onde eu vou não. Eu estou andando por aí. Essa pessoa não tem alvo. Ela vai chegar aonde? Nem ela sabe. Resumindo, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então a primeira coisa é a desmotivação, a segunda é a falta de objetivo. A terceira coisa, meus amados irmãos, que impede muita gente de crescer, é a inconstância. Isso aqui você precisa anotar, porque é uma chave de Deus para a sua vida. Quer crescer, você não pode ser inconstante. A inconstância, ela não ajuda. A inconstância não ajuda você a concluir aquilo que você começou. Ficar inconstante é como andar, é como as ondas do mar. Sabe as ondas do mar que ela vem e volta? Assim a pessoa é inconstante. Quem é inconstante não passa segurança. Quem é inconstante não consegue crescer. A pessoa inconstante, ela tem um ânimo dobre. Olha só o que Tiago, capítulo 1,
versículo 8 vai dizer. Eu vou abrir aqui em Tiago, capítulo 1, glória a Deus. Hoje eu estou falando sobre os inimigos do crescimento espiritual. O primeiro é a desmotivação, o segundo é a falta de objetivo, e o terceiro é a inconstância. Tiago, capítulo de número 1, anote esse versículo, que é uma chave para esta mensagem. Tiago, capítulo de número 1, glória ao Senhor nosso Deus. Deixa eu visualizar só o versículo que eu anotei. Versículo de número 8, Tiago, capítulo de número 1, versículo 8, olha só. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre, ele é inconstante em seus caminhos. O que é uma pessoa de ânimo dobre? É uma pessoa que hoje ela quer uma coisa, amanhã ela quer outra. Ela é inconstante. O que é uma pessoa inconstante? Ela não consegue ser firme naquilo que ela determinou. É por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, se não me falha a memória, ou é 11:58, ou é 15, acho que é 15 mesmo, aonde Paulo vai dizer assim, ó, portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes e constantes, sempre, 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo está dizendo, você quer alcançar seu alvo? Você quer alcançar seu objetivo? Você quer ser bem-sucedido? Você quer crescer na vida? Você precisa ser constante. Ei, você quer ser um homem de Deus? Você quer ser um grande pregador? Você quer ser um profeta para essa nação? Esse é o meu alvo. Esse é meu sonho. Eu, evangelista Maicon. Eu quero isso para a minha vida. E eu preciso me perguntar, o que eu preciso fazer para ser um homem de Deus? Eu tenho pregado aqui sobre viver no sobrenatural. Eu tenho pregado aqui sobre tantos e tantos assuntos que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero agradecer você que acompanha essa live, você que está acompanhando a Maicon Avivamento no Facebook, na nossa live, você que ouviu essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de pessoas. Eu quero ser um profeta para essa nação. Eu quero ser um homem de Deus, esse é meu alvo. Eu quero andar no sobrenatural, eu quero ver Deus fazer maravilhas, curas, milagres. Esse é o meu alvo, meu sonho. E eu fiquei me perguntando o que eu preciso fazer para que isso se torne uma verdade na minha vida. E Deus disse, você precisa ser constante. O que é constante? Você precisa ter uma vida de constância. Não adianta eu orar hoje, eu ler Bíblia hoje, e amanhã eu não querer orar, eu não querer ler Bíblia, eu não querer jejuar, eu não querer buscar. Mas, evangelista Maicon, a vida é marcada por altos e baixos, sim. A vida é marcada por dias bons e maus, sim. Mas deixa eu te dizer, que isso não roube a tua fé, que isso não roube o teu prazer de buscar a Deus. Ninguém vai ser bem sucedido na vida espiritual. Você nunca será um grande pastor, um grande profeta. Você nunca será uma voz para essa nação. Você nunca será um homem poderoso nas mãos de Deus. Você nunca será um instrumento para abalar o inferno, como foi Paulo, como foi Elias, como foi Cristo, como foi os profetas. Se você não tiver uma vida de constância. A Bíblia diz crescer e prosseguir em conhecer a Deus. Isso fala de constância. Ore hoje, busque hoje, se dedique hoje, mas ore também amanhã. Busque amanhã, continue buscando, continue se dedicando, continue orando, continue buscando a face do Senhor. Você não pode se desmotivar, você não pode esfriar, você não pode estar motivado hoje e amanhã estar desmotivado. Você não pode estar alegre hoje e amanhã estar frio, desanimado, não. Você precisa estar sempre motivado. Você precisa estar sempre alegre. Você precisa estar sempre confiante no Senhor nosso Deus. A motivação nos impulsiona. A desmotivação nos joga para baixo. A falta de alvos, de objetivos, de sonhos. O diabo ama alguém que não sonha, porque quem sonha não tem objetivo, não tem alvo. E para você alcançar aquilo que Deus te deu, você precisa vencer a desmotivação. Você não pode ser bipolar. Hoje você está motivado, amanhã você está desmotivado. Hoje você está animado, amanhã você está desanimado. A inconstância fará com que você não chegue a lugar nenhum. Mas a constância, ela lhe impulsiona.
É como se cada dia você desse um passo para frente. Você precisa ser constante. Ore hoje, ore amanhã. Ah, mas vai ter dia, evangelista Maico, que a gente não vai ter vontade de orar. A gente não vai ter vontade de ler Bíblia. A gente não vai ter vontade de buscar a Deus. Ore sem vontade. Uma vez uma irmã mandou uma mensagem para mim, dizendo: evangelista Maico, eu era uma mulher de oração, de busca, e agora eu não estou conseguindo mais orar. O que é que eu faço? Eu disse para ela: vou lhe dar um conselho. Ligue o seu rádio, coloque um louvor e se ajoelhe. E não precisa dizer nada. Como assim? Se ajoelhe, bote um louvor que lhe inspira. Sabe aquele louvor que você gosta, que fala com você? E fique calada. Por quê? Porque enquanto você estiver ouvindo aquele louvor, você vai dizer só a seguinte palavra: Espírito Santo, me ajude a orar. Espírito Santo, tire esse desânimo. Espírito Santo, eu não estou conseguindo orar. Tire essa tristeza do meu coração. E você vai ficar ajoelhado, nem que seja 10, 15 minutos. Ainda que não saia uma palavra da sua boca, você vai dizer: Espírito Santo, venha orar por mim. Ore comigo agora, eu te peço. Eu tenho certeza. Pode fazer o teste. Que aquela frieza, aquele desânimo, vai começar a sair do teu coração. E ainda que você comece aquela oração desanimada, fria, parece até uma oração que não vai chegar ao céu. À medida que você vai orando, o Espírito Santo vai incendiando a tua alma. Seja verdadeiro. Diga: a Deus, eu não estou conseguindo orar. Eu estou desmotivado. Deus, eu estou inconstante. Mas eu sei que para ser um homem, uma mulher de Deus, eu preciso ter uma vida de constância. Você fazendo isso, você vai perceber que na constância, porque tem crentes, meus amados irmãos, que eles são como fogo de palha. O que é fogo de palha? Eles começam a 360 graus. Eles começam a 220. E depois termina desanimado. Sabe aquela pessoa que orava muito, buscava muito, hoje está parada? Sabe por quê? Porque ela não foi constante. Você precisa ser constante. Ser constante é você ter uma vida diária com Deus. É você estabelecer: todos os dias eu tenho que ler Bíblia. Todos os dias eu tenho que orar. Todos os dias eu tenho que fazer minha devocional com Deus. No dia que eu puder orar 2 horas, eu oro 2 horas. No dia que eu puder orar 3 horas, eu oro 3 horas. No dia que eu puder orar 40 minutos, eu oro 40 minutos. No dia que eu puder orar 20 minutos, eu oro. Mas eu não posso parar. Eu não posso perder a minha comunhão. Essa é o segredo. É a constância para chegar a qualquer área da sua vida. Tá bom? Tem que ser constante. Outra coisa que o diabo ama é a frieza espiritual. A frieza espiritual é provocada por tudo isso que eu falei. Toda pessoa que está na frieza espiritual, ela é inconstante. Toda pessoa que está na frieza espiritual, ela não tem alvo. Toda pessoa que está na frieza, na verdade a frieza espiritual já é resultado de tudo isso aqui. A pessoa que está na frieza espiritual, ela está desmotivada, ela não tem ânimo, porque a frieza pegou ela. Como vencer a frieza? Eu me lembro de um texto no livro de Jeremias, onde Jeremias fala assim, ó: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que é que te traz esperança? O que é que vai motivar você? Você tem que trazer à memória. Sabe o que Deus está dizendo? Em vez de ficar pensando nas coisas negativas, nos sofrimentos, nas percas, nas derrotas, nas circunstâncias difíceis, pense, traga à memória quando você orava, quando você buscava, quando Deus te usava, como você era uma pessoa feliz, como você era uma pessoa alegre, como você tinha uma vida boa. E aquilo ali vai fazer, vai impulsionar você a acreditar de novo. Olhe o resultado das pessoas que buscaram. Olhe, ouça aquelas pessoas que te inspiram. E aí, meus amados irmãos, você tem que determinar a falência da frieza espiritual. A frieza espiritual é uma cadeia espiritual que te prende. A frieza espiritual é um espírito maligno que tenta desmotivar e não lhe possui. Porque você já tem o Espírito Santo, então ele não consegue lhe possuir. Mas ele fica ali, ó, o tempo todo lhe desmotivando, gerando um desânimo, gerando frieza. Você pega a Bíblia, parece que você não entende nada. Você se ajoelha, parece que não acontece, parece que o céu está fechado na sua vida. É o Espírito. Você precisa identificar ele e dizer: Deus, quebra hoje na minha vida a frieza.
Quebra hoje na minha vida o desânimo. Você precisa colocar a mão na sua cabeça, você mesmo, não precisa que faça isso. Se tiver um pastor, um homem de Deus, um missionário, um profeta, um ungido, mesmo um homem de oração, pode pedir a ele que faça isso. Mas se não tiver ninguém, você não precisa não, você mesmo pode fazer isso. Você levante as suas mãos aí na sua casa agora e diga: Deus, perdoa os meus pecados, me lave com teu sangue. Unge as minhas mãos agora, meu Pai. E você vai colocar as mãos sobre a sua cabeça. E você vai dizer: meu Deus, eu repreendo agora a frieza, o desânimo. E você vai começar a determinar: frieza, desânimo, desmotivação, saia de mim, em nome de Jesus. E você vai perceber que as cadeias, as fortalezas, os grilhões, a tristeza está no teu coração, você está triste, não sabe o que é. Você vai dizer aquilo que o salmista disse: por que te abates, ó minha alma? E te entristeces, perdendo a calma. E você começa a ministrar sobre você mesmo. O Senhor me chamou para ser vencedor. O Senhor me chamou para ter uma vida de sucesso. O Senhor me chamou para ser cabeça. Você começa a dizer: Deus não me chamou para ver essa frieza espiritual. Eu sou um homem de Deus, um homem de oração. O Espírito Santo me enche. E você começa a declarar a palavra profética, a palavra de fé, a palavra profética, a palavra de ânimo, a palavra de autoridade, a palavra de fé. Irmãos, e quando você começa a fazer isso, você vai perceber que a tua vida vai começar a mudar. A tua vida vai começar a alavancar de forma poderosa. Você vai ver o resultado. Você vai ver a diferença acontecer na tua vida. Mas você precisa vencer a desmotivação e a frieza espiritual. Mateus 24, versículo 13 diz: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Você precisa vencer essa frieza. Você precisa vencer esse desânimo. Você precisa vencer essa desmotivação em nome de Jesus Cristo, tá bom? Mateus 24, 13 que diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O teu amor se esfriou? Você perdeu a motivação? Faça isso que eu lhe orientei. E eu vou concluir essa mensagem lendo contigo em 1 João, glória a Deus, capítulo 2, versículo 20. Você sabe o que é que mais, se tratando da vida do cristão, impede o cristão de crescer? Sabe qual é o inimigo do crescimento na vida do cristão em especial? Essa palavra aqui agora é para os crentes. É a ausência da unção. A unção destrava o crescimento. Isso aqui é forte. A unção de Deus, ela destrava o crescimento. O crente que quer crescer, ele precisa ter a unção de Deus na tua vida. Ei, você já pediu um homem de Deus, um profeta de Deus, para orar pela sua vida e liberar sobre a sua vida uma unção de crescimento, uma unção profética? Abra a Bíblia em 1 João capítulo 2. 1 João, não é João não, é 1 João capítulo 2, versículo 20, olha só o que está escrito. Capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Irmãos, vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Sabe o que esse texto está dizendo? Que a unção de Deus, ela nos habilita. A unção de Deus, ela nos capacita. A unção de Deus, ela destrava. A unção de Deus, ela destrava o crescimento. Irmãos, isso aqui é muito forte. Quer crescer na vida ministerial? Você precisa buscar a unção de Deus. Pedir o Espírito Santo que derrame a unção na sua vida. E a unção, ela vem pela oração, pela comunhão. E a unção vem pela transferência. Quando você respeita a unção, a autoridade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e você pede com que aquela pessoa libere sobre a sua vida uma unção, aquilo que estava travado, aquilo que estava emperrado na sua vida,
começa a deslanchar, começa a crescer, porque a unção destrava o crescimento em qualquer área da nossa vida. Eu me lembro, meus amados irmãos, que certa vez o homem de Deus impôs as mãos sobre a minha cabeça, e na verdade, deixa eu consertar, não foi nem bem assim, deixa eu consertar aqui, lembrei agora. Eu estava em uma igreja, e ali tinha um homem de Deus, e Deus estava usando ele de forma muito poderosa. Eu me lembro como se fosse hoje. Deus usava muito ele, ele impunha as mãos, e as pessoas eram automaticamente, pela imposição das mãos, batizadas com o Espírito Santo. E eu senti, irmãos, um desejo ardente de que aquele homem orasse por mim. E eu me lembro que eu saí do lugar onde eu estava e parei na frente dele de braços abertos. Eu não disse uma palavra. Parei, nem ele entendeu, mas eu parei na frente dele de braços abertos. Quando eu parei na frente do homem de Deus, o pastor que estava pregando, hoje é um apóstolo, ele disse para mim, olhe para mim. Quando ele disse, olhe para mim, irmãos, eu olhei dentro dos olhos dele. Acredite se quiser. Eu senti uma unção, ele não me disse uma palavra, ele só disse, olhe para mim. Foi como se alguém, eu estava de braços abertos, parasse na minha frente, alguém muito forte, e me desse um empurrão assim no meu peito. Eu fui parar quase 3 metros de distante, sem ninguém tocar em mim. Senti uma unção poderosa, levantei renovado, cheio do Espírito Santo. E daquele dia em diante eu comecei a orar, buscar a Deus. E quando eu orava por alguém, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Eu comecei a orar por batismo do Espírito Santo. As igrejas que eu ia, eu orava. E Deus batizava nas vigílias, nos cultos, dentro da minha casa, na rua, no culto do lar. As pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo quando eu orava. Mas eu recebi uma unção de transferência. E aquela unção alavancou o meu ministério, alavancou a minha vida espiritual. Por causa da unção. Irmãos, a ausência da unção, ela paralisa a vida do crente. A ausência da unção, ela não deixa o crente crescer. Mas a unção, ela deslancha. A unção, ela destrava a vida espiritual. A vida espiritual do servo do Senhor. Amém? Então eu quero falar hoje sobre esse tema. Eu estou concluindo a mensagem, onde eu estou falando sobre esse tema. 5 ferramentas que o inimigo usa para impedir o crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Você precisa vencer a desmotivação, a inconstância. Você precisa vencer a frieza espiritual. Você precisa ter alvos, objetivos para a sua vida, porque quem não tem alvo, quem não tem objetivo não chega a lugar nenhum. E você precisa ser constante e dar unção do Espírito Santo. Sem unção, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Então sempre busque a unção poderosa do Espírito Santo. Você quer crescer no comércio? Você diga a Deus, me dê uma unção para eu crescer no meu comércio. Você quer crescer na vida sentimental? Diga a Deus, eu quero unção para o meu casamento ir bem. Eu quero unção para a minha vida financeira, unção da prosperidade. A unção destrava qualquer área da nossa vida. Você que está me ouvindo, que ainda não serve a Cristo, aceite a Jesus hoje e receba a unção do Espírito Santo. 1 João 2,20 diz, vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Amém? Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Amém, meus amados irmãos? Eu fico por aqui nessa mensagem. Daqui a pouquinho eu estarei orando por vocês. Eu vou soltar aqui um louvor. E você que está acompanhando a live, continue, porque daqui a 5 minutos mais ou menos, eu estarei orando pela tua, pela minha, pela nossa vida. Amém? Eu vou tomar uma água aqui e já eu estou voltando. Amém? Você que está na live aí, segura aí só que eu vou pegar uma água aqui, porque eu estou sozinho, não tem ninguém para me seguir, tá bom? Já eu vou estar fazendo a oração.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, já já eu vou estar fazendo a oração, tá bom? Só vou tomar um copo de água aqui e já já eu volto. Forrado eu nunca fui. Tu vai dar pra lá pro certo, o grandão, né?